Fala galera, tudo bem? Cá estou eu de volta com mais uma dica aí para ajudar você a ficar cada vez mais com seu inglês na ponta da língua. E hoje o nosso assunto é phrasal verbs. Afinal de contas, como aprender phrasal verbs? A pedra no sapato de muitos estudantes de inglês. Tem gente que odeia esse assunto. Tem gente que já entra em desespero só de ouvir o nome, phrasal verbs. Então hoje eu quero acalmar seu coração. E eu estou trazendo esse assunto à tona novamente porque eu fiz uma enquete aqui semana passada perguntando para as pessoas o que elas gostariam de ver mais no canal, né? Assuntos para a gente discutir por aqui. E o Rodolfo Rissato mandou esse comentário aqui, ó. Cara, eu acredito que o roteiro seja o mais importante. Legal, ter um roteiro para estudar, saber o caminho, né? Pois ele, o roteiro, vai nos ajudar no momento certo de ir atrás de um phrasal verb, mexer com modal verbs e todas as demais técnicas. Confesso que esse é o maior desafio de quem começa sozinho, e acredito que é o motivo que muitos desistem. Então eu decidi pegar o comentário do Rodolfo e vou fazer outros vídeos relacionados a ele, porque dá para falar muita coisa legal aqui. E o primeiro é esse, como aprender phrasal verb. Vamos desmistificar umas ideias aqui. Antes da gente entrar no assunto, lembre-se de curtir esse vídeo, de acompanhar o canal, inscrever-se, tocar no sininho para ser notificado das novidades que vem por aqui. E claro, me acompanhar também nas redes sociais para você ficar cada vez mais com seu inglês na ponta da língua. Primeira coisa, assim, já vou começar dando uma bicuda, tá? Não existe um momento certo para se aprender phrasal verbs. Phrasal verbs é algo que a gente aprende a vida toda, enquanto a gente está aí aprendendo inglês ou vivenciando inglês. Nativos aprendem phrasal verbs o tempo todo também. Não é uma coisa só nossa. Outra bicuda que eu vou dar nesse assunto aqui é em relação ao fato do nome phrasal verbs. Sabia que você não precisa saber o que é um phrasal verb para poder usar isso? Não tem a menor necessidade de você saber essa terminologia técnica. Claro, se o seu objetivo for falar inglês, for se comunicar em inglês, aprender inglês de modo natural, como eu sempre falo, e sugiro que todo mundo faça. Depois de alguns anos, se você quiser, aí sim, você vai lá e leia sobre phrasal verbs, certo? Então, já desmistifica isso aí, tira isso da sua cabeça. Não tem momento certo para aprender phrasal verbs e muitas vezes, para quem quer apenas falar inglês, saber o nome técnico, phrasal verbs, não tem a menor necessidade. Por quê? Segue assistindo. Você tem que entender que phrasal verb nada mais é do que qualquer palavra que você vai aprender em inglês. Sabe quando você aprendeu que a palavra car significa carro, que a palavra table significa mesa, ou a palavra head significa cabeça? Então, quando você encontra aquele conjuntinho de palavras que todo mundo dá o nome técnico de phrasal verb, você aprende aquilo com seu significado e seu uso. Simplesmente isso. E isso eu falo muito nesse livro aqui, ó, no Inglês na Ponta da Língua, quando eu falo sobre o que significa aprender vocabulário. Já no meu outro livro, Combinando Palavras em Inglês, eu falo para as pessoas como elas vão aprender phrasal verb por meio de collocations, por meio de combinações. Vale muito a pena os dois, na Amazon, link está aqui na bio, ok? Mas vamos lá. Quando você aprende essa combinação, então, vou chamar aqui de combinação, o que você tem que fazer é isso, aprender o significado e o uso. E eu vou mostrar para você como funciona isso, pegando uma coisa que todo aluno iniciante de inglês aprende, assim, acho que na terceira, quarta semana de curso, de aula de inglês. Quer ver? Dá uma olhadinha nessa frase aqui, ó. I get up early every morning. I get up early every morning. Você aprende que isso aqui significa o quê? Eu levanto cedo todas as manhãs, ou eu acordo cedo todas as manhãs, eu saio da cama cedo todas as manhãs. Esse get up tem o sentido de levantar-se, sair da cama. Quando eu acordo, eu me levanto. Então, I get up. I get up. E aí você aprende que essa combinação, get up, tem esse significado e é usado numa frase como essa que você viu aqui agora. I get up early every morning. Se você quiser falar assim, eu levanto tarde aos fins de semana. I get up late on the weekends. I get up late on the weekends. Aí você pega esse conjuntinho, get up, e sai criando outras frases, outros exemplos. E vai praticando. Você vai escrever isso no seu caderninho de vocabulário. Vai aprender a fazer a pergunta. What time do you usually get up on the weekends? What time do you usually get up every day? Você brinca com esse vocabulário. É uma palavrinha nova. Get up. Levantar-se, sair da cama, acordar. Aí muita gente fala, mas o wake up não é acordar? Gente, vamos com calma. Get up. Quando eu acordo, eu levanto. Ok? E aí a gente aprende dessa maneira.
Percebeu como é que funciona? É uma palavrinha nova. Eu não tive que falar para você que get up é um phrasal verb. É apenas um vocabulário, é um conjuntinho que está ali e que tem um sentido específico, um contexto específico. E vou trabalhar com isso na minha mente, para eu memorizar dessa maneira. Não tem por que analisar tecnicamente. Um dos problemas aqui que eu noto que muitos alunos têm é de querer traduzir o que significa o get e o que significa o up. Não entra na minha cabeça. Entra o conjunto. Get up, levantar-se, sair da cama, acordar, ok? Vai nos exemplos, nos chunks of language, aprenda isso. Aí você continua seus estudos de inglês e um belo dia lê a seguinte frase: I'm looking for my pencil. Hey, I'm looking for my pencil. E aí você fala, opa, esse look for aqui não é olhar para, acho que o cara está procurando. Então look for significa procurar por algo que eu perdi. Então, I'm looking for my pencil. Ok, look for, procurar por algo que eu perdi. Ou algo que eu esteja querendo comprar. Por exemplo, quando eu entro numa loja e digo assim, well, I'm looking for a yellow t-shirt. Estou procurando por uma camiseta amarela, se vocês têm aí para comprar. Percebeu como a gente não precisa entrar em desespero? É um phrasal verb. É só tirar da cabeça essa ideia de querer traduzir palavra por palavra. Aprender o conjunto. Ok? E esse é o tipo de coisa que a gente vai passar a vida toda aprendendo. Não existe essa de uma lista completa de phrasal verbs. Não existe aquele negócio de phrasal verbs com in, phrasal verbs com on, phrasal verbs com with. Quando você coloca numa lista, na verdade o que você está fazendo é testar a tua memória, se a sua memória é capaz de memorizar aquilo tudo. Agora, colocar em uso é diferente do que ver numa lista. Você aprende o get up, depois aprende look for. Com o tempo você vai aprendendo outras combinações dessa, que são exemplos de phrasal verbs. E você vai passar a vida toda aprendendo. Por exemplo, semana passada eu estava conversando com um aluno, e aí ele falou, Daniel, você sabe o que significa usher in? Usher, só a palavra usher é lanterninha, o cara que mostrava o caminho para a galera dentro do cinema, do teatro e tudo mais. Eu nunca tinha visto o phrasal verb usher in. E nem me interessa saber o que significa, o que é um phrasal verb. O que me interessa é saber o seu significado e seu uso. Como eu uso esse usher in. Eu faço um vídeo outra hora sobre ele para isso aqui não ficar muito longo, tá? Mas assim, vocês entenderam a ideia? Percebe como a gente não precisa entrar em desespero e que não tem essa de um momento certo para aprender phrasal verbs. A gente aprende naturalmente, a gente vai lendo inglês, vai ouvindo e vai se habituando com isso. E aí, você pode ainda argumentar o seguinte, mas Denils, não tem phrasal verbs com inúmeros significados? Como que eu aprendo isso? Olha o desespero batendo. Não precisa de desespero, você aprende naturalmente, em contexto, um pouquinho de cada vez. Por exemplo, todo curso iniciante de inglês, você vai aprender essa combinação aqui. Please, take off your shoes. É um exemplo, ok? Take off your shoes. Você aprende que take off significa tirar os sapatos. Então, você aprende que take off é tirar roupa do corpo, tirar um acessório, coisas que estão no seu corpo. Aí eu posso dizer take off your t-shirt. Tire sua camiseta. Take off your glasses. Tire seus óculos, ok? E você continua estudando inglês e tal, não sei o quê. E aí você encontra essa frasezinha aqui. What time does the plane take off? What time does the plane take off? Ih, caramba. O avião não tira roupa? Claro que não. Aqui a gente está falando que o avião decola. Eu aprendo o contexto de cada um. Um é para roupa. Take off your clothes. Tire suas roupas. E o outro, plane takes off. Avião decola. É aprender significado diferente, assim como você aprendeu a palavra manga, manga de camisa, manga fruta, usos específicos, contextos específicos. Essas ideias ficaram claras para você? Você entendeu agora como aprender phrasal verbs de modo natural, com contexto, o significado e de pouquinho em pouquinho? Percebeu que a gente vai passar a vida toda aprendendo phrasal verbs? E que saber o nome não faz a menor diferença quando a minha vontade, o meu desejo é apenas falar inglês, usar a língua nos mais variados contextos. Esse era o recado que eu tinha para te dar aqui, beleza? Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curti-lo, deixe também um comentário, deixando a sua opinião aí, por favor, ou a sua sugestão do que mais eu falo por aqui com você, ok? E outra coisa, não se esqueça de
se inscrever no canal, tocar no sininho para ser notificado sempre que tiver novidade por aqui, porque tem muita coisa legal. E claro, acompanhe-me também nas redes sociais, tá tudo aparecendo aí para ajudar você a ficar cada vez mais com seu inglês na ponta da língua. E por fim, lembre-se também que todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas 20 minutos, tem aula em inglês com Chunks de graça e tudo que você tem que fazer para participar é acompanhar este canal, se inscrever no link que está aqui abaixo na descrição e vir aprender inglês de uma maneira completamente inovadora e descomplicada comigo, Denilson, o cara do inglês na ponta da língua. See you guys, até a próxima, take care!